se você, homem, mulher, jovem, adolescente, você que está me ouvindo aí, se você está se sentindo ansioso ou ansiosa, então tem muita receita bíblica. Eu vou dar a mais famosa aqui que eu sempre leio aqui e pego para mim também, passo para vocês, né? É uma receita bem interessante. Está na Bíblia aqui, ó. 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro capítulo 5, o verso 6 e 7, que diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda. Na minha Bíblia está escrito toda. Eu até grifei com a caneta aqui essa palavra toda. Então, meu amado, minha amada, meu querido, minha querida, que está ligadinho com a gente nesta manhã especial. Está ansioso? Está ansiosa? Tenho uma notícia para te dar. Não vai resolver nada a sua ansiedade, sabia? É isso mesmo. Não vai resolver nada. Então, lance. Está escrito aqui, ó, lançar, entregar, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o que é uma ansiedade? Olhando aqui no dicionário, né? Diz que é o seguinte: preocupação intensa, excessiva e persistente e medo de situações cotidianas. Podem ocorrer frequência cardíaca elevada, respiração rápida, sudorese e sensação de cansaço. Entendeu? Então a resposta é bíblica. A resposta é bíblica. Causas comuns: a ansiedade pode ser normal e é um indicador de doença subjacente somente quando os sentimentos se tornam excessivos, obsessivos e interferirem na vida cotidiana. Claro, isso aqui eu peguei na internet, essa dica aqui, né? Tá ali, né? Mas cada caso é um caso, mas é fazer isso. Ela veio, lança, né? Há casos que cura com essa receita bíblica, é para curar, né? E às vezes a pessoa vai ter que procurar um profissional da saúde, entendeu? Então a gente não pode eliminar essa questão. Eu faço votos que Jesus cure, que Jesus te restaure, te fortaleça, mas às vezes vai ser necessário conversar com um profissional da área aí, médica, da saúde e assim por diante, tá certo? E eu tenho outra receita aqui também, uma receita para quem precisa de cura, precisa de um milagre, uma receita bíblica. O pastor só dá receita bíblica, ok? Ok? E então veja bem. E esse texto veio na minha cabeça hoje de manhã, logo que eu acordei, ele já veio, sempre quando eu acordo vem um texto bíblico na minha cabeça aqui. Esse aqui eu sempre estou falando aqui porque eu gosto demais, isso aqui é demais. Palavras de Jesus, né? Mateus capítulo 8, o verso 7. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Salva na tua mente essa frase aqui. Está escrito, Mateus, capítulo 8, verso 7. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Receba no pé da letra, ou seja, literalmente, receba esta orientação e receba saúde hoje. E quando se fala de saúde, está falando de saúde física, cura divina, que aqui Jesus estava se referindo a uma pessoa que clamou a ele, pedindo que fosse até a sua casa para curar o seu criado, o seu empregado, o seu funcionário. E Jesus correspondeu e disse: eu vou lá, eu vou dar saúde para essa pessoa. Entendeu? E isso de fato aconteceu. Como aquele homem que pediu socorro para Jesus, ele era uma autoridade, né?
ele era um militar, vamos assim dizer, ele era uma autoridade, e ele sabia o poder de uma palavra. Ele sabia o poder de uma palavra. Ele sabia o poder de uma palavra. Então, aquele homem, o centurião, né, ele respondeu para Jesus: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Aí ele diz assim: pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Jesus percebeu, Jesus ouviu esse negócio e falou assim: em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quer dizer, Jesus viu a fé daquele homem, que era uma autoridade e sabia o poder de uma palavra. Aleluia! Oh, glória! É isso, meu amado e minha amada, o poder da palavra de Deus, o poder de uma palavra enviada, uma palavra dita, pronunciada. Então, meu amado, lembre-se, toda palavra contém vida ou morte. Então, muito cuidado com o que você anda falando de você ou de outras coisas. Há poder em nossas palavras. Palavras têm poder. Então pegue literalmente, Jesus está dizendo, eu irei e lhe darei saúde. Então se você precisa de saúde, diga, eu tomo posse, é hoje, essa doença está saindo do meu corpo, essa enfermidade está saindo do meu corpo agora, essa ansiedade está indo embora agora. Seja afirmativo. Seja afirmativo, é a semana da revolução espiritual, de milagres, maravilhas, prodígios, e tem gente sendo curada agora, liberta agora, abençoada agora, nessa manhã, exatamente. Então é isso. Então Jesus viu fé nas palavras daquele centurião, daquele homem. Ele viu, entendeu? Teve o quê? Fé. Então a fé é fundamental, a fé em Deus. Por isso que se tirar a fé, desaba tudo, desmorona tudo. A fé em Deus, a fé convicção, a fé certeza, entendeu? Então é isso, então você não pode, por isso que você tem que zelar da sua fé. Ontem eu devo ter falado, se não falei, eu falei acho que na internet e fiz um pequeno vídeo para os nossos seguidores da internet. Então, quem nos segue nas redes sociais sempre tem um extra ali, sempre tem eu coloco ali algumas gotas de sabedoria, algumas palavras, né? A gente utiliza todos os recursos que nós temos aqui da internet para levar fé e esperança às pessoas, tá certo? Então, você veja bem, olha o que diz aqui em Romanos, né? Romanos, capítulo 4, olha que interessante. Romanos, capítulo 4, o verso 16 e 17. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Olha essa parte final aqui, ó. Chama as coisas que não são como se já fossem. Entendeu aqui? Então aqui está falando do quê? Que a fé que Abraão tinha de que Deus cumpriria sua promessa baseava-se no poder de Deus, conforme demonstrado na ressurreição e na criação. Lembra lá no princípio, em Gênesis? Deus disse, haja luz, e houve luz. Então, parafraseando esse texto, fé é você trazer à existência aquilo que não existe. Vou dar um exemplo simples. Vamos supor que você que está me ouvindo esteja
desempregado no momento e está à procura de um novo emprego no mercado aí de trabalho aí. E você tem que fazer o quê? Você tem que enviar currículos, não é verdade? Se você já enviou para 10 empresas, tem que enviar para mais uma, para as 2 ou 3, né? Envia o máximo que der, não é verdade? Se alguém falar, fulano, tá tendo uma empresa que tá tendo uma fila lá para cadastrar, para trabalhar naquela empresa tal. Então o que você tem que fazer? Ir correndo para lá, não esperar amanhã. Chegar amanhã, a fila acabou. É assim, então você tem que fazer a tua parte também, né? Tem gente que é muito folgada, ela quer que Deus faça tudo, né? Então não é bem assim. Tem coisa que eu tenho que fazer, tem coisa que você tem que fazer, entendeu? É assim. As pessoas sabem que tem que ser assim, mas nem sempre sabendo a gente faz. Não tem aquilo que a gente sabe que tem que fazer, mas não faz? Não reage, não age, parece que está meio devagar, quase parando. Então tem que ativar. Como diz o nosso querido irmão aqui da região metropolitana, ele sempre fala, pastor, já ativei minha fé hoje. Ele sempre fala isso. A fé ativada, é isso aí, você tem que ativar a tua fé. É isso aí, ativa a fé. Acordou, já ativa a fé. Entendeu? É assim que funciona. Todo dia temos que ativar nossa fé, nossa esperança, nossa vontade de viver, nossa vontade de ir à batalha, dos desafios. Temos que ter essas atitudes. Não podemos ficar aí parando, esperando, ficar, quando melhorar eu faço isso, quando melhorar eu faço aquilo. Tem outros que falam assim, se melhorar eu ajudo. Meu amado, se você esperar melhorar, você não faz nada. Essa é a verdade. Então nós temos que fazer com o que tem, né? Se você não tem nenhuma bicicleta, vai a pé. Se você não tem um carro, mas tem a bicicleta, vai de bicicleta. Estou dando um exemplo, tá? Então você tem que usar o que você tem. Você tem que usar o que você tem. Entendeu? Use o que você tem. Compreende? Quando, em 2020, quando teve aquela pausa mundial, muitos tiveram que recorrer à internet, fazer lives, fazer vídeos e tudo mais, quem queria levar sua mensagem de fé para outras pessoas. O que aconteceu? Muita gente falava assim, eu preciso de uma filmadora legal para filmar. Aí eu estava fazendo um curso antes de ter aquele problema mundial, e eu lembro que o professor falava assim, gente, você tem um celular na mão, use o que você tem. Aí todo mundo começou a usar o quê? O celular, hoje o celular, entendeu? Então às vezes você está esperando ter uma coisa grande, use o que você tem já. Usa a ferramenta pequena que você tem já. Usa aí, meu amado e minha amada. É assim que funciona. É assim que funciona. Não adianta querer, se eu tivesse, eu fazia. Se eu pudesse. Irmão, faça o que você pode com o que você tem. É assim que é a vida, minha gente. Acorda, Brasil. Entendeu? É assim. Compreendeu? É assim, não tem outro jeito. Começa, vá, dê um passo. Dê um primeiro passo, vai dando o segundo passo. É assim a caminhada da fé, a jornada da fé. Na realidade, a gente está numa maratona da fé também, né? É isso aí. E para testar os seus músculos espirituais, é na hora da luta, é na hora da prova. Né? Quando está tudo bem, é fácil dar glória a Deus, aleluia, sapatear, pular, rodopiar. Né? Mas quando o negócio não funciona? É assim que vai para a oração. Eu já alertei o povo que nos acompanha aqui. E onde eu prego, eu estou falando. Gente, se antigamente você orava bastante, agora você vai ter que orar mais. Se você não ora nada, vai ter que começar a orar. Essa é a verdade. O cristão que não orar vai ficar na beira do caminho. Eu estou alertando faz tempo isso aqui. Entendeu? Então, meu amado, vai para a oração. Se der para orar em pé, ore em pé. Ore sentado. Ore ajoelhado. Mas ore. Ore. Entendeu? Fale com Deus. Faça um propósito com Deus. É assim que funciona. Temos que orar. O povo de Deus tem que orar. A oração é a nossa ferramenta poderosíssima. E ninguém pode nos impedir de orar, a não ser a gente mesmo. Sabe quem impede você de orar? É você. Preguiça. Preguiça. Porque tem gente que liga a televisão. Nada errado. Não é problema ter televisão. Não tem problema com esse negócio. A pessoa liga lá, fica 2 horas, 3 horas assistindo ainda umas notícias, tudo meio esquisita, tudo meio distorcida, né? Aí fica preocupado. Chega à noite, vai ficar assistindo um jornal lá, só notícia ruim, só notícia meio esquisita, que eu não posso falar aqui algumas palavras, mas tudo meio esquisita. Aí vai dormir com a cabeça quente, vai dormir preocupado com aquelas mentiras que você ouviu no rádio, na televisão, de noticiário, tudo distorcido, entendeu? Aí levanta e não dorme bem, meu. Então, tem que tomar cuidado, gente.
Você não pode ser um alienado, a gente não vai deixar de ver, de assistir de coisas, cada um assiste o que quer, mas estou dizendo assim, você tem que ser mais polido, tem que ser mais inteligente, mais sábio em escolher o que entra na tua cabeça. Se algo você está ouvindo não está te edificando, não está te levando para cima, não está te impulsionando para ter uma vida mais saudável, cai fora, irmão, pelo amor de Deus, entendeu? Cuidado aí, muito cuidado, eu estou alertando para o teu bem, eu estou aqui para isso. Entendeu? Por isso que a gente está aqui, trazendo princípios da palavra, dando ensinamentos, usando a linguagem mais simples possível, né? Cada um tem um jeito de se expressar. Essa é a minha maneira de eu pregar o evangelho, de levar a palavra da fé, de ensinar as pessoas, de encorajar as pessoas a mostrar o caminho da vitória, o caminho da salvação, Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, e ensinar coisas do dia a dia da vida. Entendeu? Então, enquanto a gente está aqui na terra, temos esses desafios. Um dia, que é o nosso sonho maior, nossa esperança, um dia vamos estar com Jesus, no céu, né? Num lugar que não vai ter morte, não vai ter tristeza, não vai ter conta para pagar, não vai ter boleto, não vai ter, oh, glória a Deus, aleluia, né? Mas não chegou lá ainda, irmão. Nós estamos aqui na terra tem tudo isso para fazer ainda. Então, quando você viver, faça o teu melhor. Mas não espere a coisa melhorar. Faça com o que você tem. Haja com o que você tem. É assim que Deus vai te honrar e Deus vai abençoar quando você toma uma atitude de fé, de coragem. Entendeu? É assim, meus amados. Tá bom, meus amados? Para encerrar aqui a nossa reflexão, para tocar uma música bonita aí, entendeu? Eu vou encerrar com palavras de Jesus aqui, ó. Esse texto é um que eu falo bastante também. Mateus capítulo 7, do 24 ao 27, palavras de Jesus, hein? Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O que você percebe aqui? 2 construções, 2 alicerces. Entendeu? E os problemas vieram nas 2 casas. Então todo mundo enfrenta problema. Só que a casa que estava bem alicerçada na rocha, nas verdades de Jesus, de Deus, não caiu. A outra que não estava alicerçada, construiu em areia. Foi uma construção mais fácil, né? Só que veio um ventinho qualquer lá e já derrubou a casa. Entendeu? Então pratique os princípios da palavra. Ame a Deus sobre todas as coisas. Ame ao Senhor Jesus. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Priorize Deus na sua vida, faça a coisa certa e Deus agirá. Que Deus te abençoe com esta palavra de fé. Deus Todo-Poderoso, eu quero te louvar e te agradecer por essa palavra revelada, por esse rema que o Senhor está ministrando sobre mim e sobre milhares de ouvintes. Onde chegar essa palavra da fé, este momento de orações, chega o teu milagre, chega o teu agir, Senhor. Que a tua graça, favor, bondade e misericórdia seja sobre nós, sobre todos nós. Senhor, abençoa as famílias que estão conosco neste momento. Libera a tua graça e o teu favor. Te apresento os pedidos que chegaram. Pedimos salvação, libertação, cura divina, restauração, provisão, suprimento e também na área financeira, Pai. Abençoa o salário, o ganho, a renda, o prolabore, a aposentadoria, os empresários, empreendedores, trabalhadores. Abençoa a família querida. Abençoa os agentes de Deus, os que semeiam no nosso ministério, que vão começar a semear ou vão retomar, recuperando a visão de voltar a semear a partir de hoje. Libera o teu favor, Pai, sobre isso em nome de Jesus. Abençoa a água que nós separamos, que após a oração seja um remédio espiritual e seja um dia de prosperidade e abundância para todos. Libera o teu favor sobre todos. E que a bênção da paz, saúde, alegria e prosperidade que vem através de Jesus Cristo, o príncipe da paz, seja sobre todos nós, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá?
e tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.